Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos presentes, ouvintes, internautas, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 61 de Isaías. A salvação é proclamada. Aleluia, Jesus. Poderia baixar um pouquinho, mas vai atrapalhar, não vou mexer não, deixa assim mesmo. Aleluia. Estão lá fora, só Deus, né? A salvação é proclamada. Vamos ler? Leia conosco, irmãos internautas, Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Oh, glória a Deus, aleluia. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Amém, igreja do Senhor, aleluia. Pode assentar e dar glória a Deus, pode assentar e louvar a Deus. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Exaltado é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo. Amados irmãos, ouvintes, internauta, nós sabemos que o Senhor Deus tem escolhido pessoas neste mundo para pregoar a tua palavra, para ensinar o caminho da verdade. O Senhor Deus tem escolhido homens corajosos, homens, meus irmãos, que vivem na santificação de corpo, alma e espírito, para pregar as boas novas. Porque nós sabemos que não é, meus irmãos, para qualquer um. Não é. Porque nós sabemos que existem milhares de homens que até mesmo já são conhecedores. Eles foram chamados, mas não foram escolhidos. Aí nós vemos, meus irmãos, que eles não estão pregando a verdade. O coração deles estão voltado para as coisas do mundo. Eles não conseguem viver em santidade diante de Deus. Nós vemos, meus irmãos, quantos homens de Deus que começaram bem, mas agora no final do tempo eles estão frios, estão como que congelados.
abrir as portas para o pecado na sua igreja, para as vaidades, as coisas deste mundo. Parece, meus irmãos, que eles não leram Isaías 61. A salvação é proclamada. Amados irmãos, nós vamos chamar para pregar a verdade da palavra de Deus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para fazer um dos maiores trabalhos sobre a... Nós sabemos que nem mesmo os trabalhos de reis e rainhas, nem mesmo os trabalhos de presidente poderá se comparar com o trabalho do Evangelho. Por isso, meus irmãos, o Senhor deixou que Isaías escrevesse esta palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos, meus irmãos, nesses últimos dias nós vemos que eles estão, meus irmãos, com seus corações presos no mundo, presos nas vaidades, presos nas idolatrias, presos nos desejos da sua carne, fazendo o desejo das suas concupiscências, estão vivendo as regalias que o mundo oferece, mas mesmo assim eles se esforçam para estar no altar, para falar do amor de Deus, mas nós vemos que eles não têm autoridade, não têm, meus irmãos, já não mais expulsa demônios como antigamente, já não tem mais autoridade de orar e as pessoas ser curadas. Por quê, meus irmãos? Porque eles estão envolvidos com as coisas deste mundo. E quando, meus irmãos, nós somos chamados, escolhidos para fazer a obra de Deus aqui na terra, nós não podemos perder tempo com as coisas do mundo, não podemos estar envolvidos com os desejos que o mundo oferece, mas sim, meus irmãos, temos que viver como o profeta Isaías. Oriande canta labasturianda, homem que vivia em oração, homem que vivia em consagração, homem que vivia em santificação e pregava a palavra do Senhor. Amados irmãos, nós sabemos que os anjos do Senhor pediu para o Senhor para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho verdadeiro. Mas, meus irmãos, o Senhor não aceitou, o Senhor não concedeu, mas Deus deu para o homem, e Deus escolheu, meus irmãos, e preparou o homem para que ele possa pregar a verdade, pregar, meus irmãos, a palavra verdadeira. Oh, glória a Deus, aleluia. E ali diz Isaías, meus irmãos, no 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora, meus irmãos, quem é que pode enquadrar no capítulo 61 de Isaías? Vamos procurar os pregadores da mídia, vamos procurar os pregadores, meus irmãos, da internauta, vamos procurar, meus irmãos, os grandes pregadores. Será que eles têm, meus irmãos, um chamado de Deus para pregar? Será que eles têm, meus irmãos, o Espírito Santo vida para pregar boas novas? Mas Deus escolheu o homem, meus irmãos, com sinceridade, homem, meus irmãos, com coração puro diante dele, para ser usado pelo Espírito Santo. Aí diz a palavra: eis que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora eu pergunto, meus irmãos, como que o Espírito Santo vai estar na vida de um homem que só pensa, meus irmãos, em adquirir os carros de última geração? Olha, meus irmãos, como que o Espírito Santo vai, meus irmãos, estar na vida de um homem
que tem, meus irmãos, desejo de comprar apartamentos na beira de praia, como nós temos visto muitos por aí, nessa pandemia de 6, 8 meses que já estamos, eles nunca voltaram para suas casas, estão lá, meus irmãos, desfrutando lá na beira da praia, vivendo as regalias do pecado, do adultério, da prostituição, da maldita televisão que estará estampada dentro dos seus apartamentos luxuosos. Deus não está atrás desses homens não, meus irmãos. Deus está atrás de homens como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Elias, Daniel, Eliseu, Moisés, Abraão. Deus está atrás de homens que têm o coração voltado para Ele. Deus está atrás de homens, meus irmãos, que têm, meus irmãos, uma vida reta de fidelidade diante do Senhor. Oh Deus poderoso, se Deus achasse nos dias de hoje um homem com fidelidade igual a Jó, se Deus achasse nos dias de hoje um homem, meus irmãos, com fidelidade igual a Abraão, igual, meus irmãos, Isaac, igual Jacó, oh glória a Deus, oh ele canta la masturianda la mamaia, oh Deus poderoso, Deus santo, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, alguns dias atrás eu pregava que Deus estava à procura de um homem. Deus procura um homem, oh glória a Deus. Para que Deus procura um homem? Com tantos homens na terra, Deus procura um homem que estivesse na brecha perante mim para fazer a sua obra, para fazer o trabalho do Evangelho. E Deus, meus irmãos, não achava, aleluia. Como é difícil, meus irmãos, olhar aqui para a terra e, meus irmãos, procurar homens com o coração voltado para Deus. Como é difícil. O mundo, meus irmãos, das ilusões corroeu o seu coração, corroeu a sua mente. Nós vemos, meus irmãos, que muitos, no começo da sua fé, ele tinha sede de orar, ele subia no altar, ele orava com a igreja, clamava, suplicava a Deus, pedia a bênção de Deus para a igreja. Mas hoje ele não tem mais este compromisso, ele não sente mais este desejo. Ele sobe no altar, às vezes nem mesmo cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. É aquela graça e paz, aleluia. Quando você vê, meus irmãos, um homem que é conhecedor da verdade, do Evangelho verdadeiro, um homem, meus irmãos, que foi fiel em tudo, na obediência, na palavra, na doutrina. Quando você vê, meus irmãos, com essas saudações, você pode tomar cuidado, que atrás dessas saudações, graça e paz, ali tem a maldita televisão, que só traz o pecado, o adultério, que só traz a feitiçaria para dentro de casa. Quando você vê, meus irmãos, esses pastores, pregadores, com as regalias, contando as suas piadinhas, você pode ver, meus irmãos, que ele já está praticando muitos atos pecaminosos. Por isso, meus irmãos, Deus procura um homem que possa viver em espírito e em verdade diante de Deus. Oriente canta la masturianda. Amados irmãos, o maior trabalho na face da terra é pregar o Evangelho do Senhor. É o maior trabalho. Não existe, meus irmãos, não existe, meus irmãos, outra coisa que possa ser, meus irmãos, mais forte, meus irmãos, que possa ser mais preocupante, que Deus, meus irmãos, mais se preocupa, que seja um Evangelho, a pregação da palavra de Deus, uma reunião como esta aqui. Oh glória a Deus, aleluia. Seria impossível
Deus deixar, meus irmãos, de estar numa reunião como esta, tão simples, para estar numa grande reunião presidencial, para estar, meus irmãos, nas grandes reuniões entre reis e rainha. Mas Deus está aqui neste lugar. Ore, canta, alabasto e anda, para que você possa ouvir essas palavras e receber no seu coração, na sua alma, e ser uma pessoa transformada. Porque, meus irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus. Almas estão, meus irmãos, neste momento indo para a condenação. Almas estão, meus irmãos, finalizando a tua última oportunidade e indo para o abismo. Deus me mostrou, meus irmãos, isto para mim. Deus me mostrava, meus irmãos, um paredão de gente que estava, meus irmãos, caminhando, andando aquela parede de gente. Não estava em fila, mas estava aquela parede de gente. E eles iam caminhando, e eu ali no meio deles, meus irmãos, caminhando no meio deles, quando de repente, na frente, um grande e enorme abismo. Ali, meus irmãos, eu me desesperei. Eu saí correndo na frente de todo mundo e corri até na beira daquele abismo e fiquei ali, meus irmãos, esperando e pedindo a Deus: meu Deus, eles estão como cegos, eles não estão enxergando este abismo. Oh, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda a salvar eles. Ore, canta, alabasto e anda. Oh, glória a Deus. E naquele sonho, meus irmãos, que foi mais uma visão de Deus, eu ali na beira daquele abismo, esperando que eles viessem, meus irmãos, e eu na expectativa, e eles iam chegando, ia caindo, ia pegando no braço de um, puxando, mas não dava tempo, o outro caía lá. Quando, meus irmãos, eu corria, pegava um puxando, o outro caía do outro lado, não dava tempo, e eu não via ninguém para me ajudar a tirar, oh meu Deus, e livrar aquele povo do abismo. Por que, meus irmãos, que não havia ninguém lá para me ajudar? Porque eles estão preocupados com os seus carros novos, eles estão preocupados com a sua conta bancária, eles estão preocupados, meus irmãos, nas riquezas do mundo, eles estão preocupados, ó, meus irmãos, com fazendas, com gado, estão preocupados com as coisas deste mundo. E nós sabemos que o Senhor Deus nos chamou para que nós possamos, meus irmãos, pregar a boa nova, aleluia, pregar, meus irmãos, as boas novas do Evangelho verdadeiro do Senhor nosso Deus, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade ao cativo, a abertura de prisão aos presos. Quantos estão presos nesses últimos dias num aparelhinho chamado televisão? Quantos estão presos, meus irmãos, na pintura de um cabelo? Quantos estão presos, meus irmãos, oh meu Deus, num casamento impróprio? Quantos estão presos, meus irmãos, nos desejos das coisas deste mundo, vivendo as suas regalias, as suas próprias concupiscências? E aí nós temos que lutar, pregar a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor, pregar, meus irmãos, o Evangelho verdadeiro, a doutrina verdadeira, falar com eles que há os céus aonde eles poderão morar para a eternidade, mas também falar para eles que há um inferno aonde eles cairão se não obedecer a palavra de Deus, e viverá no ranger de dente para toda a eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Todos sabem que há esses dois caminhos. Oh, glória a Deus. Mas aí diz a palavra de Deus: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amados irmãos, nada neste mundo vai passar desapercebido diante de Deus. Nada, meus irmãos. Tudo vai ter que dar conta diante do Senhor. Nada passará desapercebido. O castigo será eterno. Será, meus irmãos, momento de desespero,
Oh, glória a Deus, aleluia. Não terá ninguém para socorrer naquele dia, não terá ninguém para livrar naquele dia, porque já foi decretado, meus irmãos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí então, meus irmãos, fica aí, meus irmãos, esta palavra plantada como semente de Deus no seu coração, para que você possa, meus irmãos, minhas irmãs, internauta, receber de Deus, aleluia, esta palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E ali continua, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Nós temos, meus irmãos, um Consolador chamado Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, reunido com os apóstolos, Ele disse para os apóstolos: convém que eu vá para os céus, mas quando eu chegar lá, eu enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador da verdade, que vos guiará o caminho que deve andar. Oh, meus irmãos, quantos que estão num caminho que não deve andar? Quantos estão num caminho tortuoso, enganoso, mentiroso? Quantos estão no caminho aonde, meus irmãos, o final dele é o abismo que nós vemos naquele sonho, naquela visão? E ali, meus irmãos, nós sabemos que aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo, aqueles que viverem, meus irmãos, na obediência do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, reinará, repousará para toda a eternidade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Oh, glória a Deus. O Senhor Deus quer fazer, meus irmãos, de nós, oh, glória a Deus, aleluia, uma árvore de justiça. Uma árvore de justiça, meus irmãos, ela tem que dar fruto bom. O que mais nós estamos vendo nesses últimos dias é árvores mal, é árvores, meus irmãos, que não dão o alimento espiritual do ser humano. Árvores mal, meus irmãos, que estão contaminadas com os desejos das coisas do mundo. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus desceu aqui na terra, aleluia, para provar para nós, meus irmãos, que o homem, ele tem que viver uma vida santa diante de Deus, para que ele possa um dia alcançar a coroa de vida eterna. Nós sabemos, meus irmãos, que a morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi, meus irmãos, o maior flagelo que jamais alguém poderia passar. O maior flagelo, meus irmãos, porque eu vejo pelos olhos da fé que o Senhor nosso Deus, quando foi para enviar Jesus aqui na terra, o Senhor Deus começou a procurar profeta. Oh, glória a Deus, aleluia. E procurei dentre eles um homem que pudesse tampar o muro, mas nenhum deles foi achado digno. Ali, meus irmãos, fez um silêncio ali nos céus, e ali, meus irmãos, os anjos ficaram na expectativa, e todos começaram, meus irmãos, a se preocupar e a querer entender e ver o que Deus iria fazer para com o ser humano. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho amado, para que todos aqueles que não pereçam,
a vida eterna. E diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus se levanta e se apresenta a Deus. Oh, meus irmãos, se oferece para descer aqui na terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, imagina um pai, seja, meus irmãos, machucado, seja, meus irmãos, cuspido, seja, meus irmãos, sacrificado, derramando a última gota de sangue do seu corpo para salvar o ser humano. O ser humano, meus irmãos, de coração pesado. Quantas coisas Deus tem feito neste mundo, quantos milagres tem operado, quantas maravilhas o Senhor Deus tem operado, para que o homem venha crer na sua palavra, para que o homem venha crer no seu evangelho, nos seus ensinamentos, para que o homem venha crer que ele tem coroa de vida eterna para dar a todos nós. Oh, glória a Deus, quanta coisa o Senhor tem feito, mas os corações estão como endurecidos. É como foi, meus irmãos, no tempo de Noé. Eles viviam, meus irmãos, as regalias, fechavam os seus olhos, tampavam os seus ouvidos, para não ouvir que a voz de Deus chamando. Tampava, meus irmãos, os seus olhos, para não ver a realidade do que ia acontecer. Mas diz a Bíblia, aleluia, que ali foram todos mortos. Deus não queria isso. O desejo de Deus era que todos, meus irmãos, se arrependessem. O desejo de Deus, irmãos internauta, é que todos viessem a se arrepender do seu mau caminho. É como nos dias de hoje, sabemos que tem milhões de pregadores, falsos enganadores, mas sabemos que há ainda os remanescentes, os que pregam a verdade, os que consagram a sua vida, os que santificam o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que o povo venha acreditar, para que o povo venha receber o milagre das mãos do Senhor, para que eles venham estar preparados para reinar com o Senhor. Mas nós vemos, meus irmãos, que eles têm nos chamado de fanáticos. Como pode pastor proibir que assistir televisão? Como pode o pastor proibir que não pode ir numa festa, não pode se divertir, não pode beber, não pode usar uma roupa transparente, as mulheres não podem pintar o cabelo, não pode usar uma mini blusa, uma calça comprida? Esse pastor está louco? Mas estamos mesmo. É a palavra de Deus que confirma que a loucura, meus irmãos, as coisas de Deus é loucura para o mundo. Onde canta a mastoriana, as coisas de Deus é loucura para o mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que nesses últimos dias eles têm dito que nós estamos vivendo uma nova era. Tem problema não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas serão pegos de surpresa. Serão pegos, meus irmãos, de surpresa. A trombeta vai soar nos céus, aleluia. Oh, glória a Deus. Os céus vai se abrir, o trono de Deus vai descer, e ali, meus irmãos, vai tocar a trombeta, e os mortos ressurgirão da sepultura, e os vivos, meus irmãos, que viveram em espírito e em verdade diante de Deus, subirão ao encontro do Pai, ao encontro do Filho, ao encontro do Espírito Santo de Deus. Onde canta a masturianda, doa quem doer, meus irmãos, doa quem doer, minhas irmãs, internautas, ouvintes da palavra de Deus. Mas o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para pregar as boas novas. Ele me enviou para, meus irmãos, restaurar os corações que estão tristes, abatidos, desiludidos. Ele nos enviou, meus irmãos, para nós falar do seu amor, da sua bondade. E nós temos que insistir.
Alguém poderá dizer: mas pastor, todo dia tem que pregar a palavra de Deus. Além de nós, meus irmãos, a Bíblia nos revela que o coração do homem é tão duro, tão difícil, que vai chegar um tempo que o Senhor Deus vai conceder aos anjos o que eles pediram no início para pregar o Evangelho no lugar do homem. Deus vai conceder, e ali vai, meus irmãos, os anjos estar voando sobre as nuvens do céu, proclamando o Evangelho. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas temos que tomar cuidado, porque aqueles que não aceitarem serão, meus irmãos, imediatamente destruídos para toda a eternidade. Por isso eu digo, meus irmãos, enquanto se diz hoje, enquanto as portas estão abertas, dá lugar para Deus. Ouvintes internautas, enquanto você tem aí este fôlego de vida, dá lugar para o Espírito Santo. Oh, pastor, eu sou pregador também da palavra, mas eu não estou vivendo desta maneira que o Senhor está pregando. Por isso que não acontece milagre e libertações, por isso que você não tem a certeza da salvação da sua alma. Imagina, meus irmãos, um pregador, um pastor, subir no altar de Deus e ele não ter a certeza da sua salvação. O que está fazendo então? O que ele está então, meus irmãos, tentando ensinar o quê? Tentando, meus irmãos, guiar o povo para onde? Se ele não tem sua própria certeza, nós temos que ter a nossa certeza. Oricanta Labasturiana. É como Paulo, meus irmãos, escreveu que o viver para ele é com Cristo, mas o morrer é ganho, aleluia. A certeza da salvação. Imagina, meus irmãos, esses homens, meus irmãos, nos dias de hoje. Se fosse naquela época de Paulo, Bernabé perguntou para Paulo: Paulo, para onde você está indo? Eu estou indo para Roma. Pelo amor de Deus, não faça isso, eles vão te matar. Não tem problema, mas eu vou pregar a palavra de Deus. E quando ele chega lá, meus irmãos, ele é levado até o Sinédrio, e ali ele é julgado, e ali ele é morto, degolado, por causa da palavra de Deus. Aí nós vemos esses pastorzão, ele não suporta, meus irmãos, não aguenta deixar nem a maldita televisão, um pequeno aparelho, um simples aparelho. Como então que eles vão conseguir entregar a sua vida para ser morto por causa da palavra de Deus? Vai não, meus irmãos, vai não, vai não, vai não. Não consegue, não consegue, não consegue. Não consegue, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. O homem tem que estar preparado, tem que estar, meus irmãos, cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Aquele que não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não vai alcançar a coroa de vida eterna. E o que nós vemos nesses últimos dias é os homens e mulheres afastando do Espírito Santo. Porque cada vaidade que você adquire, cada coisa que você faz errada, cada coisa que você pratica ao contrário da vontade de Deus, o Espírito Santo afasta de você. Principalmente se você ficar muito tempo sem vir na igreja. Aqui, meus irmãos, é como, aleluia, é como, meus irmãos, uma bateria da energia. Quando você está na igreja, você está carregando a energia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas quando você fica sem ir para a igreja, você descarrega toda a energia do Espírito Santo. Aí então, meus irmãos, acontecerá a vinda súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pegarão muitos de surpresa, pegarão muitos desapercebidos e perderão a sua salvação. Oh, glória a Deus. O maior mistério, meus irmãos, é a palavra de Deus. O maior mistério é a oração diante de Deus, em santificação diante do Senhor. O maior mistério para você vencer as batalhas, vencer os problemas, vencer as angústias, as perseguições. Meus irmãos, nós temos que saber que Satanás luta contra nós 24 horas. Ele não dá uma folga. Ele
luta de todas as formas para tirar a sua paz, para destruir o teu lar, a tua família, o teu casamento, para destruir, meus irmãos, os lares e a família. Ele luta 24 horas. Por isso nós devemos estar na igreja, orando, buscando, santificando, recebendo a palavra, que é o pão vivo descido do céu, para a nossa alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Isaías 61 fica na história do Evangelho. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Somos enviados por Deus para pregar a tua palavra, e nós temos que fazer com amor, temos que fazer com sinceridade. A Bíblia diz, meus irmãos, não quereis ser mestre, porque duro juízo você terá. Não quereis ser pregador, não quereis ser um pastor de igreja, porque duro juízo terá. Você tem que ter certeza daquilo que você pisar em falso. Se você praticar algo e continuar no altar pregando, Deus vai cobrar, e é caro. Temos que tomar cuidado, pregadores, pastores, missionários. Temos que tomar cuidado. Não devemos desviar o nosso pé nem para a esquerda nem para a direita. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias, a maioria, meus irmãos, estão se envolvendo na política, deixando a igreja do Senhor, se é que podemos chamar de igreja do Senhor, porque estão tudo na vaidade, está com as portas abertas para o pecado, mas ainda fala da palavra de Deus, ainda fala do amor de Deus, mas estão deixando o altar para ir para a política. O que você quer lá, meu irmão? O que você está atrás do que lá, meus irmãos? Pregadores, atrás do quê? Atrás do dinheiro. Oh, pastor Bonfim, o salário é bom, dá mais dinheiro, salário é bom, aí eu vou ter 2 ganhos, eu vou ter ganho na minha igreja e vou ter ganho como político. Aí, meus irmãos, mistura a luz com as trevas, se é que podemos chamar que era luz, porque todos que têm desejo das coisas do mundo ainda não está na luz, ainda não é liberto, ainda não foi purificado. Então nós vemos, meus irmãos, que estão vivendo no lamaçal do pecado. Temos que tomar cuidado. Mas, meus irmãos, sabemos que o joio tem que crescer junto com o trigo. Não tem como, meus irmãos, escapar disso. Nós sabemos que vai chegar a hora, o momento que o Senhor vai enviar os anjos, vai colher, meus irmãos, o joio para ser queimado, e vai, meus irmãos, recolher o trigo no seu celeiro. Aleluia. Vai chegar o momento, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai separar o bode das ovelhas. Ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo, e ali viverão a condenação. Oh, glória a Deus. Você que está atrás da política, o que você está sendo? Está sendo ovelha ou está sendo bode? Está sendo ovelha? Está sendo cordeiro? Ou está sendo um bode devorador, terrível, que luta para os seus próprios benefícios? Oh, glória a Deus, aleluia. E está na época, meus irmãos, deles virem com a mentira, hein? Toma cuidado, você que é crente fiel a Deus. Já está na época deles virem com os enganos, com a mentira, com as promessas falsas. Toma cuidado, meus irmãos. E no meio dele tem muitos que dirão que é também crente, que é evangélico, mas é mentira, enganador, falso profeta. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para pregar as boas novas, disse Isaías. Fomos ungidos por Deus e cheios do Espírito Santo para pregar a verdade, para pregar o evangelho verdadeiro, a doutrina verdadeira.
e estar, meus irmãos, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus te guarda, que Deus te livra dos maus caminhos, que Deus te coloca na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Deus abençoe os irmãos internautas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Te aguardo domingo, a transmissão direta e ao vivo do altar da nossa igreja Deus de Abraão, às 19 horas, uma hora de oração antes da mensagem, para Deus visitar o seu lar, a sua casa, a sua família. São todos convidados a estar conosco. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Palmas para Jesus bem forte. Vai, glória a Deus, e bate palmas.